Ei, minha família, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do meu, do seu, do nosso Fala Guipa. É o podcast do Guipa, mais conhecido como eu, que vai trazer, obviamente, voz para quem precisa ser ouvido ou para quem precisa ser ouvida. A gente vive num sistema muito complicado, onde algumas pautas só são debatidas, outras são ignoradas, votações que acontecem, votações que não acontecem nas câmaras, tanto dos deputados quanto também no Senado, enfim. E aqui a gente vai dar espaço para essas pessoas, para esses gêneros, para esses grupos que precisam de voz, precisam gritar socorro e mais gente ouvir o grito de socorro dessas pessoas. E hoje não vai ser diferente. Antes de eu apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, enfim, fazer tudo que o youtuber normalmente pede. Como eu ainda não sou um youtuber, muito dos youtubers, eu sou o cara que trabalha com comunicação, mas eu não entendo muito de youtuber, então faz tudo que os caras pedem aí nos outros canais, você faz aqui com a gente, certo? Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial que vai bater um papo com a gente para falar sobre questões de mãe solo, que a gente sabe que é uma situação bem complicada aqui. Ela que é professora, mãe de dois. Mãe de dois. É isso. Tô aqui com a Aline Macedes. Obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. Seja muito bem-vinda aqui no podcast Fala Guipa, porque é o que eu falei. É um podcast que a gente vai dar espaço para pessoas que precisam ser ouvidas em uma sociedade machista, patriarcal, em uma sociedade problemática e que o sistema impera, né? Infelizmente. Sim, infelizmente tem muita coisa errada acontecendo. Eu falo que assim, precisa de muito ainda para ser aprovado no Senado e tudo mais, para que a gente tenha um pouco de dignidade. Uma das coisas que eu sempre falo é que o homem que não paga a pensão deveria ser tratado como abandono de incapaz. Sim. Né? Não é ir para eles tratam a cadeia como spa, 90 dias ali e sai. Como E se pronto, nada. e não paga, e continua não pagando, e não tá nem aí. Então, deveria ser tratado como um abandono de incapaz. Então é assim, vamos lá, o cara ele é preso porque a pensão a gente sabe que prende, mas assim, fica 90 dias, depois solto e acabou, e continua não pagando. Continua não pagando. Muitos fazem isso. Mas e aí é preso de novo? É preso de novo. E não tem problema. Não tem problema. Que loucura. Muitos não estão nem aí. Por isso precisa de leis mais efetivas. Agora foi aprovado o Pix Pensão. Não sei se você Eu vi viu. que vai tirar da conta direto do vagabundo que não paga. Isso. Só que pra pensar, e se a pessoa não abre uma conta no nome dele? Porque, infelizmente, pra financiar esse tipo de pessoa, tem de mundo. Sim. Então, ele abre uma conta, principalmente hoje em dia com conta digital, é muito fácil de abrir uma conta no nome da mãe, do nome da esposa. E daí, como que consegue? Então, assim, é ótimo quando tem mais medidas, né, que ajudem as mães solos, é muito bom. Mas a gente precisa de algo mais enérgico. Com certeza. Eu acho assim, as leis, elas são favoráveis, é uma resposta, é um ouvir o grito de socorro de uma mulher, mas as leis precisam ser mais efetivas. Eu digo que além das leis serem mais efetivas, eu acho que a população precisa entender que a gente tem que ter amor ao próximo, cara. Sabe? É o jeitinho brasileiro que as pessoas dão em cima das leis, elas são as brechas que os advogados trabalham pra inocentar vagabundo. E essa questão do Pix, eu acho bom, a ideia em si é boa. Se a gente vivesse numa sociedade que não fosse uma sociedade que os caras gostam de passar perna, que as pessoas gostam de ludibriar o outro. E como é que começou esse seu trabalho na internet sobre essa questão de ser mãe solo? Da onde veio essa ideia? Como que explodiu a sua rede social? Porque sua rede social é muito ativa. Na verdade, foi assim, foram as consequências, né? Comecei a sofrer as consequências de uma sociedade patriarcal, né? De viver como mãe solo na sociedade. Então, eu não via mais saída a não ser gritar nas redes sociais. O que foi o ápice, assim, tanto que foi o que eu estourei nas redes sociais, foi quando o meu ex-marido, junto com a esposa dele, tentou devolver o nosso apartamento para o banco. Então, a gente fez um contrato homologado, tudo certinho na justiça, onde eu ficaria no apartamento com ele pagando financiamento. Mas, para isso, eu abri mão da nossa empresa, dos nossos carros. Então, ele ficou com um bom patrimônio, enquanto eu ficaria morando no apartamento. Perfeito. Ele parou de pagar o financiamento, né? O que ele já não honrou a palavra dele, Sim. né? Então, ele parou de pagar o financiamento, ele liquidou tudo que estava no nome dele. Então, carro, a empresa, liquidou tudo, não deixou nada no nome dele, parou de pagar esse apartamento, ainda deixou, né? Eu não sei muito bem como que foi, assim. Eu acho que a esposa dele atendeu uma ligação do banco cobrando o financiamento, e aí ela se disse responsável financeira e que iria aceitar a devolução, a dação em pagamento, que seria devolver o apartamento e quitar o financiamento. E você com as crianças?
Eu tava com uma criança com câncer. Você tá brincando? Meu filho tava com câncer, né? Meu Deus do céu, Não era cara. só estar com uma criança, eu estava com 2 crianças em casa e uma em tratamento oncológico. E o cara, pai dos meninos, nem pensou nisso. Não pensou em nada. Meu Deus, cara. Assim, terminou as sessões de quimioterapia, terminou num mês, no outro. Não, quando termina a sessão de quimioterapia, não é assim, não tá curado assim, né? Sim, sim, Fazer um monte de exame. Até hoje ele faz acompanhamento. sim. E aí ele diminuiu a pensão. Ele conseguiu diminuir a pensão. Meu Deus do céu. Metade. E mesmo eu apresentei exames, apresentei tudo na justiça, mas ele conseguiu. Por quê? Porque ele deu baixa no CNPJ dele e abriu uma nova empresa em nome da esposa. Então ele alegou desemprego. Ó, não tenho mais. Eu tinha uma empresa, mas eu não tenho mais. E como trabalhar em cima disso pra que não aconteça esse jeitinho brasileiro aí de você tirar as coisas do seu nome, pra de repente fugir de uma responsabilidade? Porque isso é muito comum. Acontece demais. E aí a justiça acaba dando espaço pra vagabundo permanecer na sociedade. Já tem uma prerrogativa no judiciário que o padrão de vida do pai tem que ser aplicado à criança. Só que na prática não funciona assim. Eu vivo isso, hoje em dia eu entrei com um processo de revisão de pensão. Então, assim, ó, o celular dele, o celular que ele carrega no bolso, pagaria 1 ano de pensão para os meus filhos. É justo? Não. O padrão de vida que ele tem não acompanha a necessidade dos meus filhos. E eu já demonstrei isso para a justiça, só que eles não fazem nada. Para você ter noção, o meu filho agora teve 2 exames positivos para reincidência de câncer. PET scan e cintilografia. E ele ia precisar de uma cirurgia para fazer a biópsia. E aí, foi horrível, né? Além da tensão, eu tenho muito gasto, estacionamento, alimentação. Eu falto no meu trabalho, é descontado do meu salário. Então, assim, só de desconto no meu salário foi R$ 2.000. E aí, os filhos, né, com uma pensão baixíssima. A pensão dos meus filhos é R$ 33,33 por dia. Meu O Deus que do você céu. faz com R$ 33? Nada. E eu vou te falar que a maioria dos caras que não pagam a pensão de forma direita ou que ficam fazendo revisão de pensão são pessoas que pagam de ricos. São as pessoas que pagam de bonados, que de boa vida, que postam foto em restaurante. Os caras que são da correria mesmo, os caras não se importam em pagar pensão. São Exatamente. sempre os mesmos. Os caras que são engomadinhos, filho do papai, que não arca com as consequências e com as responsabilidades. Como que a justiça trabalha em cima desses casos? A justiça hoje, ela prejudica a mulher? Ah, muito! Então, aí eu apresentei isso pra justiça, todos esses exames e tudo isso, e eu tô desde março esperando ele ser citado. O processo foi aberto em dezembro de 2025. A gente tá em julho e ele ainda não foi citado. E assim, liminar de urgência, que foi o que minha advogada pediu, porque a situação era urgente. Meu filho, ele precisa do tratamento agora, não é depois. Não foi aceito. E o que alegam? Nada. Simplesmente ignoram. Que beleza, hein? E tem gente aí batendo na tecla que a mulher é prejudicada nessa sociedade que a gente tá vivendo por conta das leis que foram criadas. É um grande absurdo, cara. É surreal. E também, ainda entrando nessa questão da mãe solo, como é que você avalia hoje uma mãe solo aqui no nosso país? Eu vejo que existem vários grupos aí de mulheres se apoiando, enfim, mas o que falta para que a mãe solo seja mais respeitada, seja mais ouvida? Leis mais enérgicas. Esse é o ponto. Eu acho que o ponto principal que a sociedade ainda não entendeu é a proteção à criança. Porque quem sofre é a criança. Sim, a criança que é a principal envolvida, né? Criança, então, é a proteção a ela. Um homem que não paga a pensão de um filho, e a pensão é alimentícia, né? Seria principal para os alimentos, mas não engloba só isso. Engloba vestimenta, calçado, convênio, escola, tudo, né? Sem dúvida. Mas, e aí, o homem que tá 1, 2 anos sem pagar, a criança não come, não veste, não estuda. E a relação dele com as crianças? Existe? É praticamente inexistente. Como que pode, cara, fazer um negócio desse? O cara tem filho e não... É praticamente inexistente. Hoje em dia, assim, não tenho o que falar, né? Assim, por exemplo, esse final de semana, eu acho que as crianças vão pra casa dele, porque os avós, os pais dele, insistiram pra eles irem. Mas, pra você ter noção, eu tô brigando com a pensão. Quando eu pedi a guarda unilateral, não teve briga. Ele me entregou. Meu Deus. Sem brigar.
sem brigar. E assim, é totalmente. Eu mesma não sei o que aconteceu. Às vezes as pessoas falam assim: quem mandou escolher o homem errado? Eu ia falar sobre isso. É um grande absurdo, né? Só que não tem como. Gente, não tem como adivinhar. Quando eu me separei, esse homem chorou na mesa da advogada pedindo um dia a mais de visita. Um dia a mais de visita. Eu queria que fosse um dia na semana e finais de semanas alternados. Ele chorando, falou assim: eu vejo meus filhos todo dia, como que você vai tirar eles de mim, deixar um dia só na semana? Eu falei: então tá bom, fica 2 dias pra você e 3 dias pra mim. Não durou 6 meses. Eu percebo. Como que você vai adivinhar? Eu sou homem e eu percebo você contando isso, que ele parece ser um cara bem inseguro, que precisa se autoafirmar. E a maioria desses caras que são inseguros e precisam se autoafirmar, eles têm uma questão que é assim: quando eles se apaixonam por alguém, eles viram cordeirinho de uma mulher. Você acha que a mulher dele, não sei qual que é a sua relação com a mulher dele, mas a mulher dele também não tem uma influência muito grande nesse não vou ver mais meus filhos? A gente sabe que tem mulher muito boa, tem mulher muito ruim, tem relacionamento âncora e relacionamento balão. O relacionamento balão que te joga pra cima, o âncora que te afunda. Você não acha que, de repente, não tô, obviamente que eu não tô colocando a culpa nela, mas você não acha que por ele ser frouxo, também a mulher não incentivou um pouco esse lado? Eu jamais aceitaria não ver meus filhos. Mas você não acha que tem um pouco disso? Não, ao contrário. Eu acho que no caso dele. Ele específico. Assim, antes de ser casado comigo, ele foi casado com uma outra mulher. Sim. Eu percebo um padrão. Ele não teve filho com essa primeira, graças a Deus, ela se livrou, né? Uhum. Mas eu percebo um padrão de ele prejudicar essas mulheres. A mesma coisa que ele faz comigo, ele fez com ela, ele fez comigo e faz com a próxima, entende? Entendi. Não acho que tem a mulher ligada. seja ela a causadora dele não visitar os filhos. É mau caratismo mesmo. Sabe filho mimado? Sim, sim. Eu coloco muito mais a culpa nos genitores do genitor. Perfeito, sei. Porque, quando eu conheci ele, eu morava na Zona Leste de São Paulo. Jardim Elba, favela do Jardim Elba. Sim. Então, assim, ele era o menininho do bairro bom de Santo André, filhinho de papai, que queria ser malandro. Sei. Já viu? É malandro o sem causa. pior. É o malandro sem causa, Sim. exatamente. Então, assim, o pai tinha dinheiro, nunca abriu um armário e quis comer uma bolacha e não tinha, sabe? Sim. Mas ouvia um rap, corrente, tatuagem, queria ser malandro, mas não era. Era Sim, filhinho de papai. Essa é a pior raça mesmo. É pior raça, exatamente. Porque ele é extremamente mimado. Todas as vezes que ele faliu, por qualquer motivo, ele é muito bom em fazer dinheiro, em fazer acontecer, mas é muito bom em falir também. Entendi. Porque tem vícios, tem Sim, outras questões sim, envolvidas. E aí, todas as vezes, papai e mamãe, Ajudava. toma. Não, ajudava não, dava. Sim. É totalmente diferente, né? Sim. De até adiantar a herança. As irmãs tiveram que assinar porque os pais quiseram adiantar a herança dele. Deram uma casa de mais de 1 milhão pra ele. Que absurdo, cara. E aí que entra uma questão, né? Como que os avós fazem isso pro filho, mas não pensam no neto? Não, e o neto que ainda tá passando por uma situação complicadíssima. Cara, o meu maior sonho. Eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer nessa vida. Mas meu sonho é ser pai. Cara, o dia que eu tiver um filho, cara, eu vou dar vida pelo meu filho. Se meu filho estiver doente, eu dou 2 vezes a minha vida por ele. Exatamente. Aí eu vejo situações como essa, eu fico meio besta, cara. Eu fico indignado. Como tem gente ruim, como tem gente que não pensa no próximo, como tem gente que não tem coração. E aí, em cima daquilo que você falou, como que você ficou tanto tempo com essa pessoa e tal? Porque tem muito julgamento por parte das pessoas. Eu acho o seguinte, cara, a mulher, ela tem que ser tratada como vítima numa situação como essa de abandono. Não tem que perguntar o porquê que ela foi abandonada ou por que ela escolheu aquele cara que abandonou. Porque o homem, cara, em sua maioria, ele tem um negócio chamado poder de persuasão e poder de fala. Muitas vezes, eu falo por mim, cara, quando eu era uma pessoa mais transtornada, queria pegar todo mundo, não era um cara reformado, a gente falava o que a mulher queria ouvir. Entendeu? Exatamente. E aí a mulher pega, se entrega, a mulher, ela deita com o homem na cama, ela acha que o cara é o homem da vida dela, só que aí vai passando o tempo, aquele fogo da paixão vai diminuindo, e aí o cara vai mostrando quem ele realmente é. E aí, minha filha, você já tá no meio da relação, de repente você tá grávida, de repente você tá 100% apaixonada, e aí você vê que você caiu numa arapuca. Então a mulher não é a culpada, a mulher é vítima da situação. Nunca coloque a mulher nessa situação de abandono do pai como a mulher sendo a culpada. Você tem medo em algum momento de alienação parental?
Não, porque ele não tem muito contato com os filhos. Mas se um dia, por exemplo, você fizer alguma coisa pra ele que possa ocasionar um certo transtorno, ele usar essa lei a favor. Porque a gente sabe que essa lei é muito usada pra homem vagabundo, né? Eu tento me precaver muito. Olha que incoerência essa lei. Se eu bloqueio ele no WhatsApp, ele pode me processar por alienação parental. Mas Sim. ele pode me bloquear no WhatsApp. Ele pode não ir nas consultas do filho, na quimioterapia do filho. Ele pode não querer falar comigo e tratar nada das crianças. Eu não posso me recusar de dar uma informação. Isso é justo? Não é justo e é muito importante você estar falando isso, por quê? Porque hoje em dia se propaga muita mentira na internet. E existem muitos grupos ativos na internet hoje que defendem as causas dos homens e que vendem a alienação parental como se fosse o quê? Um escudo pro homem, uma proteção pro homem. Cara, o homem que é homem de verdade, velho, ele não vai utilizar da lei de alienação parental, em sua maioria, porque ele não vai querer ficar longe dos filhos. Ele vai ceder e vai, de repente, ter uma boa relação com a esposa. Ele vai ceder e vai esquecer os traumas da relação, e vai esquecer os problemas que já teve, a mágoa que tem, seja da família, seja da mulher que ela teve o filho, que ele teve o filho, e vai querer se aproximar pelo bem dos filhos. O homem de verdade, ele vai colocar em primeiro lugar os filhos, e não a relação, o orgulho, a vaidade. E colocando em primeiro lugar os filhos, vai chegar num acordo com a mulher. Por mais difícil que seja, vai chegar, porque tem que pensar nos filhos. Então a alienação parental, pra mim, é a maior desculpa, é a maior safadeza que tem, porque dá espaço, dá margem pra vagabundo utilizar dessa lei como uma questão do tipo, ó, se você denunciar o que eu fiz com os filhos, eu vou usar de alienação parental. Se você fizer qualquer coisa contra mim, eu tiro os filhos de você por causa dessa lei. E essa lei, ela é extremamente utilizada por quê? Por pessoas que fazem parte de grupos machistas, de grupos misóginos, de grupos que, se você pegar a capivara dessa galera que defende essa lei, são pessoas que já passaram algum dia ou já tiveram algum momento, mano, a capivara suja por causa de questões que envolvem mulher. Exatamente. Então, é mais uma lei complicada dentro das nossas leis. As nossas leis, elas precisam ser alteradas pra ontem, cara. Porque elas não protegem de nada. Absolutamente nada. Nem a mulher e nem a criança, que são os mais frágeis. E vou te dizer que também nem o homem, viu? Porque, ó, eu vou te dar um exemplo da Lei Maria da Penha com a medida protetiva. A medida protetiva, se ela é colocada na mão de um cara que é do bem, por exemplo, que foi falso acusado, de repente um cara que, mano, ele cometeu um ato e ele se arrependeu e recebeu a medida protetiva. Ele não vai rasgar a medida protetiva, ele vai respeitar a medida protetiva. Seja o falso acusado ou seja o cara que cometeu um erro e se arrependeu. Ponto. O vagabundo que tem a capivara suja, ele vai pegar a medida protetiva, ele vai rasgar e ele vai na casa da mulher pra matar ela. Você não tem dúvida. Você não tem a dúvida. Então essa lei não ajuda em absolutamente nada, cara. E isso acontece por quê? Porque as pessoas não estão pensando no bem da sociedade. Elas estão ligadas mais nessa guerra de polarização que existe, que é partido de esquerda e direita, homem contra mulher. Parece que virou futebol. E ninguém tá pensando na gente, né? A gente vê uma declaração como a sua, um posicionamento como o seu, grupos sendo criados de mães solos. E a gente percebe que é uma dificuldade muito grande, até com questão de preconceito, né? Como que é essa situação? Com mãe solo? Exato, preconceito, de arrumar isso que eles mais falam, como se a gente não quisesse. A gente quisesse ser um pai pro nosso filho, em vez de um companheiro. Não, gente, eu não precisei do pai do meu filho pra criar o meu filho. Não é? Essa questão, eu falo o seguinte, sobre a mulher que abre espaço para um homem entrar na sua casa e ter contato com o seu filho. O homem tem que se sentir muito valorizado e muito especial por isso. Porque, em sua maioria, a mulher, ela tem o filho como prioridade. E a mulher também, tendo o filho como prioridade, ela vai estudar como é que tá o cenário. E ela sabe que o cenário hoje, ele tá tóxico e doentio. Então a mulher, ela não vai abrir a porta de casa pra qualquer pessoa. Uma mulher legal, decente. Então, se você um dia foi escolhido por uma mulher que tem filho, é porque você é um cara especial. Porque não é qualquer cara que assume uma bronca como essa, com o julgamento que existe, e não é qualquer cara também que a mãe vai colocar dentro de casa com o julgamento que existe, porque a gente sabe que é duro a gente ser julgado, por mais que a gente não diga que não sentiu. Julgamento é complicado, as pessoas julgam que são ruins. Então, não se sinta mal você que é homem, ou não se sinta julgado, apontado o dedo pra você, ou não se sinta cometendo algo que você não deveria cometer, que é assumir uma pessoa que tem o filho. Porque essa mulher, ela te deu o bem mais precioso dela, que é o quê? Entrada na casa dela, pra você conhecer o filho, pra você fazer parte da família dela. Então, eu penso totalmente oposto da grande maioria. É muito engraçado que eu vejo a maioria desses homens que propagam isso, ele fala assim, ó, essas mulheres são mulheres que não teve o amor de pai. Aí você vai ver o histórico do cara, a mãe foi criado pela mãe, nunca teve contato com o pai. Exato. Sabe, uns históricos assim que não bate com o que eles falam. Exato. Sabe? E eu acho que tudo tem que ser honesto.
É muito feio a maneira que eles tratam a mãe solo como se fosse um objeto de tipo assim, ó, se você quiser ficar com uma mãe solo pra brincar, eles nem chamam a gente de mãe solo, chamam de M-Sol. Meu Deus do céu. M-Sol é o jeito que eles abreviam, que é mãe solteira, né. Pra brincar tudo bem, agora pra um relacionamento sério não. Seja transparente. Se Lógico. você não quer ter um relacionamento, ó, eu não quero ter um relacionamento, mas se você quiser a gente sair, se conhecer, beleza, mas eu não quero um relacionamento sério. Sim. Agora você brincar com uma mulher só porque ela tem um filho, e essa questão que você disse, eu acho muito importante de as pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa. Eu namoro há 6 anos, tenho contrato de união estável, tudo tal, aí muitas vezes as pessoas perguntam pra mim: "Por que você não vai casar? Há muito tempo, né?" Falei assim: "Gente, eu escolhi ele e ele me escolheu, meus filhos não escolheram ele. Não, eu não vou tirar a liberdade dos meus filhos dentro da própria casa deles, dá pra esperar. Deixa eles atingirem a maioridade." Perfeito, legal. Sabe? Legal. Antes de colocar. Então, assim, ele é uma pessoa muito bacana, a gente viaja, ele tem contato com os meus filhos amam o padrasto. Ele me salvou muitas vezes quando o genitor não ia buscar na escola. Era sexta-feira, eu estava dando aula em outra escola, meus filhos na escola, e a escola ligava pra mim: "Aline, não vieram buscar a Vanessa e o Gabriel, e agora?" Meu Deus. E assim, 7 horas da noite, eu do outro lado da cidade, era ele que ia buscar meus filhos pra mim. E buscava e levava muitas vezes pra comer alguma coisa antes de levar pra casa, sabe? Realmente sempre me ajudou muito. E aí eu acho engraçado porque eu sou mãe solteira, que é o jeito que eles falam, mas o termo correto é mãe solo. E o meu namorado também tem 2 filhos. E aí, muito desses caras que falam mal, eles falam mal só da mulher. E o cara que tem filho? Exato, exato. Sabe? Sim, E aí? Aí sim. nenhuma mulher pode se relacionar com um homem que tem filho. Cara, é a sociedade que a gente vive, cara. E infelizmente ainda tem homem querendo acabar com esse poder de fala que a mulher tanto demorou pra conquistar e ainda tá abaixo do homem. Tem muita mulher ainda que fala sim, senhor pro homem. E eu fico indignado quando eu vejo um relato como o seu, e aí eu faço essa comparação analisando esses grupos que existem, que defendem o oposto. Que acha que, por exemplo, que a mãe solteira, a mãe solo, ela vai encontrar um cara porque ela quer que o cara banque o filho. Que uma mulher que tem mais de 30 anos, ela tem problemas psicológicos, você não tem que ter contato com ela. São várias denominações, ou várias colocações, ou vários red flags, como eles chamam, que não pode ser colocado assim, dessa maneira na internet, como uma verdade absoluta, porque isso prejudica o psicológico, prejudica a saúde, prejudica a construção de uma família, prejudica uma sociedade como um todo. A internet, ela precisa ser regulamentada pra ontem, cara. Não dá pra você simplesmente pegar e falar que a mãe que tem um filho, a gente não pode se relacionar porque você vai ser o otário que vai bancar o filho do outro. Exatamente. É assustador, porque quem se prejudica com isso é única e exclusivamente a mulher. Nesse momento da sociedade que a gente vive, a mulher que tem que ser abraçada, e a gente tem que lutar para que a mulher tenha mais espaço, que a mulher seja mais respeitada, tenha umas leis mais firmes. Não é o homem que tem que ser abraçado nesse momento. Outro dia eu falei. E vemos muitos casos de feminicídio exatamente estimulado por esse tipo de Com comentário certeza. na internet. Você não tem a dúvida, cara. Porque mulher minha não pode ter amigo homem. Aí o cara que tem uma esposa que sempre teve amigo homem vai ver um conteúdo desse num dia inseguro, vai falar, ó, a partir de hoje você não vai ter mais amigo homem. E aí a mulher fala, não, vou ter sim. Aí começa a guerra, começa a agressão, começa a violência. É muito complicado, cara. O que você enxerga que o Brasil peca em termos de estrutura, em termos de política, comparado com os outros países, e o que você vê que dá pra ser feito de forma imediata pra ajudar as mães solos? Punição. Aqui o grande Você falou de novo das leis mais firmes, mas o quê? é O que você acha que dá pra fazer? a punição, por exemplo, em questão do feminicídio, né? Vamos colocar leis. Eu não diria nem feminicídio, eu falaria todas as pessoas, não vou proteger apenas as mulheres, mas hoje em dia, matar alguém no Brasil vale a pena. Porque Crime compensa. é um crime que compensa. Então a Total. gente não tem leis firmes o suficiente pra se alguém comete um homicídio, seja com uma mulher, com uma criança, com um idoso, com um homem, que ele fique realmente. Seja realmente punido, Sim. sabe? Então, assim, eu acho que esse é o grande problema. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu penso o seguinte, cara, que se tem uma coisa que a mãe não queria, era ficar em algum momento da vida solo, abandonada por um homem, porque ela optou por aquela vida.
A maioria das mulheres, quando elas engravidam, na maioria, não todas, mas elas vislumbram algo que a mulher sonha até mais do que o homem. E quando a mulher se vê na situação de abandonada, eu acho que deve ser uma vulnerabilidade muito grande, deve passar muitas coisas na sua cabeça. Como é que você trabalhava o psicológico? Como que você trabalha o psicológico, o seu psicológico? E o que que você passa para suas seguidoras, para que as suas seguidoras te procurem tanto, passando por uma situação como essa? Eu percebo que há uma troca muito grande da sua parte com as suas seguidoras e que existem pessoas que precisam ser abraçadas, né? Eu acho que o que é mais difícil no começo, quando a gente se separa, é entender essa nova dinâmica, porque você é acostumado com aquela pessoa vivendo diariamente. Mas aos poucos você vai percebendo pequenas mudanças no dia a dia que fazem a diferença. Eu falo, por exemplo, quando eu entrei a primeira vez no banheiro, que o banheiro estava limpo, eu fiquei tão feliz. Sabe, quando eu fui na cozinha, a cozinha estava arrumada e aí você vai tendo esses pequenos prazeres do dia a dia e você vai vendo que você não era louca, que você era taxada, né? É porque depende muito do contexto de cada uma, de cada violência que viveu para levar a essa separação, né? Porque como você disse, muitas vezes nós mulheres, a grande maioria, não todas, a gente não casa para separar, a gente Total. casa para viver o resto da vida, a gente não tem filho para separar, entendeu? Sim, Eu tenho um contexto um pouco diferente, porque eu não queria me casar. Eu engravidei, mas eu não queria me casar. entendi. E aí, ao contrário do que acontecia com outras pessoas, eu fui estimulada por um padre para não me casar. Porque a minha família queria que eu me casasse. E aí o padre falou assim: é o maior desperdício de sacramento você se casar porque você tá grávida. Não porque você tem amor, porque você quer se casar. Eu gostei desse padre. Eu também, mas não são todos. Hoje em dia, eu sou católica, né, mas eu falo com muita dor no coração. Eu vi um estudo que era a porcentagem de mulheres que sofrem violência doméstica, 40% são evangélicas, 30% são católicas e o restante tem outras diversas religiões. Ou Eu- seja, 70% são cristãs e sim, sofrem violência doméstica. Por quê? Porque tem a violência espiritual. Muitas vezes utilizam da fé para sim. prejudicar essa mulher. Eu sou cristão, cara. E eu falo o seguinte: eu amo Deus, eu amo Jesus, mas o fã-clube me noja, cara. Principalmente aqueles que botam terno e gravata e uma Bíblia debaixo do braço. Esses caras são os piores. Eu já vi situações na igreja de mulher ir reclamar pro pastor e o pastor fala assim: ó, seja submissa ao seu marido. Tenta entender por que que ele fez isso. Seja Isso é o maior absurdo submissa. que existe, cara. A mulher, ela saiu da costela do Adão para ela servir o homem. Só que tem também escrito na igreja, na Bíblia, que o Jesus mandou o homem amar a sua esposa Total. como ele amou a igreja. Cara, Então, assim, você tem que amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Você batendo nela, você humilhando ela, você está fazendo o que Jesus mandou? Não. amar o próximo como a si mesmo, né? Cara, é assim, Exatamente. são os princípios básicos da Bíblia, na minha concepção, são esses. De amar o próximo, de dar amor. Cara, quando você faz uma pessoa chorar, quando você faz uma pessoa se sentir atacada, quando você faz uma pessoa querer sumir daquele lugar que você está com ela, você não tá pregando, você não tá usando da palavra de Deus, você não tá sendo temente a Deus. E essas questões religiosas também são algo que precisam ser apontadas e combatidas, porque não dá para o pastor simplesmente pegar e vender a verdade absoluta dele, que a mulher tem que aceitar qualquer coisa, porque a mulher, por muitas vezes, cara, ela pensa até em tirar a própria vida, por estar num relacionamento onde o pastor fala que ela tem que permanecer. Exatamente. Cara, você tem que ir pra igreja pra ouvir a palavra de Deus. Não a palavra do pastor. Ah, mas o pastor tá lá pra representar Deus. Depende. Se ele começar a querer mandar na sua vida, você pega e sai fora daquele lugar, porque tá te fazendo mal. E em cima disso, dessas questões das mulheres que não se separam por causa do julgamento, por causa de festas, qual o conselho que você daria pra elas? Você como uma mãe solo, que hoje com certeza é muito feliz. Isso. Eu principalmente no conceito de fé, tenha uma fé inteligente, sabe? Se você sabe exatamente que na Bíblia está escrito que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, o homem que está com você está te amando como Cristo amou a igreja? É uma pergunta que você tem que fazer. Porque, assim, existem diversos violência. A violência que ela é escrachada, que é a violência quando bate na mulher, quando xinga a mulher, quando trai a mulher. E tem a violência velada, que pra mim é uma violência quando você coloca uma mulher sobrecarregada, que ela é mãe solo casada. Ela trabalha fora, paga metade das contas,
Ela cuida sozinha da casa, sozinha dos filhos. Pra que ela precisa de homem? Entende? Pra quê? Ela já é mãe solo. Sim, Ela sim. já é mãe solo. Ela Sim. já carrega tudo. Então, essa sobrecarga, você tem que rever. Eu preciso estar nesse relacionamento. E aí que entra. Muitas vezes essas mulheres, elas vão buscar aconselhamento nos seus líderes religiosos. E aí eles falam que é falta de oração. Não é falta de De jeito nenhum. oração. De jeito Não nenhum. é falta de oração. Não, é falta de os líderes entenderem, acolherem essas mulheres. Não são todos. Eu vi esses tempos atrás uma pastora falando exatamente sobre isso. Se seu marido, acho que é Raquel o nome Sim, dela, sim. te bater, você tem. E seu líder falar que você tem que continuar com ele, denuncia o seu líder e o homem. Com certeza. E aí ela foi massacrada por outros líderes religiosos falando que ela está pregando o anticristianismo. Isso é um grande absurdo. Gente, é um absurdo. A Bíblia, ela é um livro interpretativo. Sim. Então, as pessoas, muitas vezes, elas interpretam da maneira que quer e sempre interpretam, essas pessoas que interpretam da maneira que quer, pro lado que prejudica a mulher. A mulher, cara, se você pegar a Bíblia, como ela é lida pelos esses caras de extrema direita, esses caras extremistas, esses caras que defendem que a mulher tem que ser submissa, que a mulher não pode sair de casa pra trabalhar, eles interpretam da pior maneira possível. A mulher vai pro limbo. E não é essa a interpretação que você tem que ter. Você tem que ter uma interpretação colocando como base dessa sua interpretação amar o próximo como a si mesmo. E não dá pra você comparar um relacionamento com o outro. Esses caras vendem conteúdo hoje, vendendo como verdade absoluta tudo que eles pregam, tirando o dinheiro do outro, e cada caso é um caso. Não dá pra você falar, puta, o caso dela foi desse jeito, esse vai ser igual, não vai. Você tem que entender o seu caso, você tem que conversar com o seu parceiro, você tem que buscar conhecimento, você tem que, antes de entrar numa relação, isso vale pro homem, pra mulher, você tem que ver se realmente é aquilo que você quer. E falando sobre sua relação, antiga relação, como que você trabalha a cabeça dos seus filhos quanto ao pai deles? Nossa, eu acho que é a tarefa mais difícil que eu tenho. Ultimamente é a tarefa mais difícil, sabe? Por quê? Porque é muito como que esses dias aconteceu uma situação que eu não tive coragem de falar pra eles. Para vocês verem como é o cristianismo ali interferindo mais uma vez naquelas pessoas que realmente são de bem, né? As irmãs, né, que são por parte da madrasta, elas se tornaram coroinha na igreja. A minha filha também é católica, tudo ela chama o pai e a madrasta, tudo. Ela fez encontro de jovens, ela chamou, ela fez crisma, ela chamou, ela foi batizada, ela chamou primeira comunhão, ela chamou. Ele não foi em nada. Aí não dá. Em nada. Ele se recusou, inclusive, a levar no dia que estaria com ele. Foi aí que rompeu de vez. Ele teve uma discussão. Os dois, né, minha filha e ele, tiveram uma discussão onde minha filha falou assim: pai, eu preciso que você me leve no crisma. Eu não posso ficar perdendo todo sábado que eu vou pra sua casa. Ele falou: eu não vou te levar. Ele falou: eu não vou te levar. A foto dele de perfil do WhatsApp era um altar da igreja. E ele falou: eu não vou te levar. E aí a minha filha falou assim: pai, eu não tô te pedindo nada demais, é uma coisa pra Deus, eu quero ir. E ele falou: não vou te levar. E aí as irmãzinhas se tornaram coroinhas na igreja. A minha filha amou. E aí quando ela viu, e ela falou assim: nossa, eles não me convidaram pra primeira vez que ela foi servir? Quando eu fui falar com a madrasta falou assim: Aline, eu só não falei porque ele não queria que eu falasse. Como que eu falo pros meus filhos que foi o pai deles que não quis? Eu não faço a menor ideia, não sei o que eu faria. Eu não falei nada, eu só acolho e é Você não falou nada complicado. porque você tem um coração bom, cara. Você Porque entendeu? eu juro, eu não sei, eu não sei o que eu Porque faria. plantar o ódio no coração deles só vai prejudicar eles mesmos. É um Sim. veneno. Plantar o ódio neles é um veneno que eu vou dar pra eles. Mas e aí, você falou o que pra ele quando aconteceu tudo isso? Nada, porque eu sou bloqueada em tudo. Não Eu não tem consigo acesso. falar com ele. O máximo Entendi. que eu consigo falar é com a madrasta dos meus filhos. Entendi. E eu vejo até uma tentativa dela de contornar a situação, mas ela não consegue. E aí que tá, né? Eu sei a situação que ela passa.
porque eu já estive naquele lugar. Eu sei o que é você, muitas vezes, estar com a razão e discutir com a pessoa e você se convencer que você tá errada. Quantas vezes eu não peguei mensagem de mulher no celular dele, ia discutir com ele e ele falava assim: realmente não dá pra ficar com você, você invade a minha privacidade. Cara, que situação é essa, velho? Eu pedia desculpa. Eu pedia desculpa. Tipo assim, hoje em dia parece loucura, mas assim, ele é 9 anos mais velho que eu. Quando eu comecei a me relacionar com ele, eu tinha 17 e ele tinha 26. Então, hoje em dia, eu tenho a maturidade de entender a situação que eu passei de violência psicológica, de violência espiritual, de muitas vezes me sentir pressionada a ficar, porque, ai, se eu sair daqui, eu vou destruir a vida dos meus filhos, Deus não vai se agradar E comigo. você trabalhava, né? E trabalhava. Imagina a mulher que cai nesse conto do vigário de que tem que ficar em casa, não tem um puto, acha que vai viver de pensão, acha que vai ser, porque não, eu não preciso trabalhar, porque se um dia meu marido quiser se separar de mim, eu vou viver de pensão. Filha, acorda pra sua vida, moça. Ainda dá tempo. Se seu marido tá entrando nessa loucura de falar que você não precisa trabalhar, que ele vai te bancar, esse cara ele quer te controlar, filha. Ele não quer ser bonzinho com você. Primeira oportunidade te larga. E se você um dia quiser largar, ele não vai deixar. E se ele te deixar, ele vai deixar você com uma mão na frente e outra atrás. Cara, eu não consigo entender que ainda tem gente que defende essa questão de vir no mundo capitalista. A mulher tem que construir o império dela. Você ficou com dificuldade de separar, tinha medo de separar, mesmo tendo o seu império. Tem uma coisa que eu sempre falo pra minha filha. Eu falo pra ela, eu falo assim, eu não sei qual que vai ser o seu futuro, o que que você vai querer pra sua vida. Você pode querer ser dona de casa, mas você vai ser dona de casa com um diploma debaixo do braço. Exatamente. Você vai ser. Eu falei assim, eu não aceito você sair da minha casa pra ser dona de casa sem ter um futuro, uma carreira, alguma coisa que se der ruim, você tem pra onde correr. Você Perfeito. tem uma profissão. Claro que, por enquanto, ela não tem ainda esse pensamento, mas é o que eu estou direcionando. E eu tomei um tapa na cara. Foi 2 tapas, assim, que eu tomei de 2 homens que foi realmente um chacoalhão de vida. Foi esse do padre e de um delegado. Uma vez ele sumiu, no final do relacionamento, ele me dava vários perdidos. Saía na sexta, voltava no domingo, chegava alcoolizado, aquela coisa, né, horrorosa. E aí, ele me ligou falando que estava numa delegacia. Só que essa delegacia tinha sido preso e estava na delegacia que era pra mim socorrer ele. E essa delegacia era perto da casa do meu pai. Liguei pro meu pai, vai lá na delegacia e vê o que aconteceu com ele. Aí meu pai foi, falou, filha, ele não tá lá. Aí meu pai foi em outra delegacia, filha, ele não tá lá. Meu pai rodou as delegacias do bairro, ele não tá aqui. E ele, burro, né? Porque insistindo pra mim, não, eu tô. Eu tenho essas mensagens salvas até hoje, que eu falo que eu sou dos príncipes em provas. Eu só falo o que eu posso provar. Lógico. E aí eu fui, peguei as crianças, 3 horas da manhã. Vanessa tinha 6 anos, Gabriel tinha de 4 para 5 anos. Coloquei os 2 no carro, embrulhadinho ali no cobertor, e fui. Cheguei na delegacia, eu tava tão crente no que ele tava falando, que eu enfrentei o delegado. Ele falou assim, ele não tá aqui. Aí eu falei assim, eu posso ver se o carro dele tá no pátio? O delegado foi, me levou. Aí ele gritou o nome dele lá nas celas. Aí os caras, tem alguém aqui com esse nome? Aquele silêncio. Aí ele falou assim, escuta aqui. Esse carro que tá aí é seu? Eu falei, é. Você tem alguma profissão? Eu falei assim, eu sou professora de balé, tenho formação, tudo. Ele falou, você tem pra onde ir hoje? Eu falei, sim, a casa do meu pai é aqui. Ele, o que você tá fazendo com esse cara? Total. O que você tá fazendo com esse cara? Aí ele falou assim, sabe quantos eu prendi o pai e depois eu prendi o filho? Isso é ambiente pros seus filhos estarem? De madrugada? Nossa, aquele dia, eu falei assim, não demorou semanas, eu me separei. não Porque tinha. foi, assim, o tapa que eu chacoalhão que eu precisava pra ver que... Ela não precisava ter falado que era ambiente pros seus filhos, porque aí ele meio que deu a entender também que você tinha culpa no cartão e você não tinha. Eu acho que ele podia falar de outra maneira, mas é um chacoalhão que às vezes é necessário a gente ter. É. E me fala uma coisa, como é que seu pai lida com isso? Ai, olha, meu pai, ele sofreu muito, né, no começo. E eu acho que meu pai foi a pessoa que enfrentou ele. O Biel, meu filho, teve que fazer uma segunda cirurgia de biópsia. E ele fez tudo pelo SUS, né? Graças a Deus, o SUS foi tudo bem, né? Eu não tenho o que reclamar, né? Só que durante essa cirurgia foi num hospital que não é muito bom.
E esse hospital deixou meu filho com dor. Ele saiu da mesa de cirurgia, o anestesista que deveria passar a medicação para ele parar de sentir dor após a cirurgia não prescreveu e voltou para fazer outra cirurgia de outra criança. Os batimentos cardíacos dele estavam em 150 a 180. Ele chorava, as lágrimas escorriam e eu pedia pelo amor de Deus para darem uma medicação para o meu filho porque ele estava com dor. Enfim, foi um caos. Quando meu pai chegou, o genitor estava lá visitando o filho. Meu pai, o genitor dos meus filhos tem o seu tamanho. O meu pai tem quase o meu tamanho. Mas meu pai gritava, meu pai berrava, meu pai enfrentou ele de uma maneira assim. Meu pai falava assim: é uma vergonha. Você tem convênio, sua esposa tem convênio, seus filhos de lá têm convênio, mas ele não tem. Eu não consigo ouvir esse tipo de coisa, não, Eu fico revoltado, juro por Deus. Mas foi depois desse enfrentamento que ele fez convênio pros filhos. Pô, mas é o mínimo, velho. Mas é o mínimo. Vou falar, um puta de um frouxo esse cara, velho. Cara, eu juro por Deus, eu tô com uma raiva absurda. Porque às vezes a gente escuta as histórias, mas a gente escuta com uma certa distância. A gente não tem o relato frente a frente, igual eu tô tendo. E quando a gente começa a acompanhar os conteúdos de internet e vê esse monte de homem chorando, dizendo que homem é prejudicado, que homem tá sofrendo. Cara, por algum momento a gente fala assim, pô, será que a gente tem que ouvir o outro lado? Mas não tem, cara. Hoje em dia a gente vive numa sociedade onde o homem tá querendo tirar o poder de fala da mulher, colocando a mulher no lugar de vilã. E a mulher não é vilã. Em sua maioria, a mulher, ela precisa de apoio. Em sua maioria, a mulher, ela é vítima. Não tô dizendo que todas as mulheres são boas. Muito pelo contrário. Tem mulher que faz falsa acusação, tem mulher que prejudica. Mas assim, as mulheres que são as mulheres boas, elas têm que ser protegidas, cara. É inadmissível. O pai simplesmente pega e vai apenas visitar o filho no hospital. O pai diminui a pensão com o filho tendo câncer. E não tem como esse cara ser preso, enquadrado em alguma lei. É um negócio bizarro. Você tem noção do que ele fez? Durante a pandemia, a gente não recebia aquele auxílio emergencial? Sim. Então, aí ele foi lá e colocou o CPF dos meus filhos pra receber o auxílio emergencial deles. Esse cara não existe, Eu não consegui receber o auxílio emergencial. O meu filho já estava, porque foi na pandemia que ele teve câncer, né? Ele teve câncer, então ele já estava com câncer. Eu não consegui receber o auxílio emergencial porque ele recebeu. E assim, totalmente errado, contra a lei, porque eu já tinha a guarda dele. Deixa eu ver se eu entendi, peraí. Seu filho tava com câncer, você tinha que pegar o auxílio pra ele, pro seu filho, pra você e pro seu filho, e ele pegou pra ele? Como que faz pra encontrar esse cara, velho? Não, sério, eu tô começando a... Mano, eu tô com um pouco de estresse ultimamente. Eu tava a fim de entender qual que é desse... Mano, juro, eu tô indignado até agora. Juro, Gipa. Que coisa bizarra, velho. Como é que pode uma coisa dessa, cara? É assustador. E não tem leis que sejam fortes o suficiente pra que faça... Gipa, é igual eu falei pra você, eu tento provar na justiça a condição de padrão de vida dele. Que ele tem um imóvel, que ele tem um carro com mais de 100 mil, que o celular dele é mais de 12 mil reais. E que esse é o padrão de vida dele. Ele pode não ter nada no nome dele, ele coloca em nome de terceiro, da esposa, disso, daquilo, mas ele tem um padrão de vida muito alto. Eu tento provar isso pra justiça e eles não aceitam. O que me assusta, cara, é saber que tem pai e mãe, um cidadão desse, e os pais aprovam. E o que me assusta é, por mais que a madrasta do seu filho e da sua filha, você falou que é uma pessoa que tenta, ela tinha que sair disso, cara. Esse tipo de gente não pode ter gente do lado, mesmo que incomodado, mas assim, sustentando aquilo que o cara tá fazendo. O pai de verdade, ele vai chegar pro filho, não importa o filho que seja, fala assim, você seja homem e honra o que você fez, sabe? E dê amor pro seu filho. Você não tem condição de dar dinheiro, mas dá amor. Eu tenho certeza que seus filhos tivessem um pouco mais de amor, seria de uma outra maneira, e você também seria mais tranquila. Só que falta amor, cara. Como é que a pessoa consegue ser tão ruim de botar filhos no mundo e não dá amor? Às vezes as pessoas falam assim, será que ele não seria melhor se você não expusesse tanto as situações que você vive? Só que aí que tá, né? Eu só comecei a expor porque chegou num ponto extremo. Isso tudo, até a pandemia, até ele ter pegado o auxílio emergencial, isso tudo aconteceu antes da exposição. Eu fui expor por causa do apartamento. Sim. Foi pedindo ajuda, tipo assim, gente, eu vou ficar agora sem moradia. Ele já diminuiu a pensão, eu já tô cuidando de uma criança com câncer sozinha, ele pegou auxílio emergencial, eu vou ficar sem casa. Foi aí que veio a exposição na internet, porque eu não tinha mais pra onde correr. Posso te falar? Você fez a melhor coisa.
Eu tô há 3 anos batalhando contra o sistema aí, tentando ajudar as mulheres, ajudar a mães que tiveram os filhos abusados. E eu vou dizer, cara, as coisas só acontecem, ou só andam, ou andam um pouco mais, ou saem do ostracismo e do zero, quando a gente coloca o povo pra ouvir a história. E quando o povo clama por justiça. E quando o povo escuta aquilo que você propaga e dispara perante as pessoas do bem. Porque se a gente depender da justiça, eu falo isso com uma tristeza absurda, porque eu não queria perder tempo falando de justiça, atacando justiça, mas se a gente depender da justiça, a gente tá morto, cara. A justiça, ela é falha. Essa história de leis aí, esse monte de lei, com um númerozinho pra lá, númerozinho pra cá, que, mano, tá cheia de brecha, que só favorece o bandido, que a vítima tá sempre acuada. As mulheres hoje, elas têm medo de denunciar, porque elas não sabem o que vai dar. Você chega numa delegacia junto com uma mulher hoje pra fazer uma denúncia, o cara já tá com o pensamento assim, tá denunciando que foi agredida, mas amanhã tá de volta. Cara, não é porque uma mulher é agredida, denuncia e volta pro marido, que todas são assim, cara. A gente tá trabalhando em cima da minoria. A gente não pode trabalhar em cima da minoria. A gente tem que trabalhar em cima da maioria. A maioria clama por socorro. Não dá pra gente levar desse jeito. E me fala uma coisa, vamos supor, uma mãe solo, nesse momento. Quais são os primeiros passos que ela tem que tomar para que ela consiga estabelecer a vida dela? Porque tem muitas mães que são pegas de surpresa. Do nada o cara resolve sair, abandonar e acabou. Quais são os primeiros passos que você daria como dica para elas tentarem dar uma estabilizada na vida e seguir do jeito que tá indo? Primeiro, tratamento psicológico. Eu acho que é algo que todo mundo necessitava. Eu precisei de tratamento psicológico quando eu me separei, por N questões. A violência psicológica, ela é muito pesada. Às vezes a gente não percebe, a gente tira aquilo como normal. Eu ouvia dele, por exemplo, ninguém vai te querer com 2 filhos, gordinha desse jeito, que eu pesava 20 quilos a mais do que eu peso hoje. E a gente se abandona quando a gente tá casada, principalmente num relacionamento abusivo. Então, quando você olha, você tá sozinha, mal cuidada, com os filhos pra cuidar, sem dinheiro. É terrível. E usam também a questão financeira, mas com o que você ganha, você não consegue sustentar as crianças. Eu ouvi muito isso. E realmente, com o que eu ganhava, eu não conseguia sustentar. Eu tive que, literalmente, a luta. Eu vendi trufa na escola, eu vendi água na rua na pandemia. Eu fiz de tudo. Eu vendo bijuteria até hoje. Eu fiz de tudo, sabe? Era pro Cuidei de vagabundo ir pra rua vender água no farol e foi você. É brincadeira, isso é falta de couro, você sabia, né? Não é incitando a violência que eu sei que vai cair um bagulho aqui, mas é verdade. Mas é verdade, falta de couro, não tem outro jeito o cara desse, sabe? Não tem outra alternativa. Falta de pai e mãe conversar. Sim, também, Uma mas... conversinha severa, Mas eu vou né? te falar que às vezes, cara, não tem jeito. Às vezes, eu falo, as pessoas hoje, elas pegam e ficam falando o que é verdade pra elas na internet, como se tudo fosse daquela maneira. Ah, porque não, tem situações que não tem outro jeito, ele tem que ser na base do couro, pra virar homem. Você falou pra mim que o seu pai foi enfrentar ele, certo? Foi. Seu pai enfrentou ele começou a fazer alguma coisinha ou outra, não foi? Pagou Era o que convênio. faltava, velho. Era o que faltava. Tem gente que é só na base do couro, gente. Não tem alternativa. E você, homem, honra aquilo que você tem no meio das pernas. Se você engravidou uma pessoa, cara, sabe o que você faz? Honre a gravidez. Não é porque você tá longe do seu filho, que separou, foi uma gravidez de aventura. Cara, você é o homem da parada, é você que tem que ir pra rua batalhar, meu parceiro. Você engravidou da moça, mano. Se você tivesse colocado preservativo lá você sabe aonde, já era, filho, ia ser muito mais fácil. Afinal, o preservativo é mais barato do que uma lata de leite lã. É lã que chama, né? Pô, mas você não quer colocar preservativo e ainda lasca com a mulher, pô? É absurdo, cara. Então, eu acho que buscar tratamento psicológico pra refazer ali a sua cabeça. Depois que você consegue refazer a mente, as coisas vão se clareando. Você vai entendendo que você não precisa daquele relacionamento pra ser feliz. Ao contrário, você vai ser muito mais feliz longe daquele relacionamento. E você falou da questão do preconceito, né? Dificuldade pra arrumar um namorado, enfim. E sobre emprego? Porque você tem 2 filhas e tal, também deve ter essa questão, né? Tipo, o cara chega numa entrevista, pergunta pra você, aí você fala que tem 2 filhos e que você é mãe solo, já nota alguma coisinha na avaliação. Eu Você não enxerga tive isso? preconceito pra encontrar emprego. Isso eu não posso falar. Mas a dificuldade de manter, porque a outra parte não faz a parte dela. Então, se o meu filho tá doente, e aconteceu muito, porque eu tive um filho com câncer, ele não falta no trabalho dele. Guipa, aconteceu uma situação, eu vou te contar mais uma, ele vai ficar revoltado. Eu Se acho que eu vou ter que preparem. dar Se preparem.
O meu filho, ele, além do câncer, tem TDAH. E aí, quando ele tava nesse processo de investigação do TDAH, ele precisou fazer um exame que se chama TEPAC, que ele também tem um problema no processamento auditivo central. Esse exame é feito em 2 dias. Eu falei pra ele, pra mim não faltar 2 dias no trabalho, eu levo um dia, você leva outro. O exame custou 1.800. Ele já não quis dividir. Paguei sozinha. Mas tudo bem. Não reclamei. Falei, se só leva em um dia pra mim não faltar 2 dias no trabalho, tudo bem. Deixei minha filha na escola. Fui levar o meu filho na casa dele. Ele deixou meu filho esperando na calçada por 30 minutos e não atendeu a campainha. Eu tenho a filmagem do meu filho na calçada esperando, tocando a campainha e ele não atendeu. Eu tenho as mensagens que eu troquei com ele confirmando que ele iria levar meu filho. Aí só mandei assim, ó, estou indo levar ele. Eu mandei um áudio pra minha chefe chorando, falando assim, ó, me desculpa, mas eu vou perder R$ 1.800 se eu não levar meu filho. Eu preciso levar ele pra fazer esse exame. E aí faltei mais um dia no trabalho. Meu Deus do céu, cara. Então, assim, é difícil pra mãe manter. Como que ela mantém um emprego? Sim. Se o pai, no dia de buscar na escola, ele não busca. Aí você tem que sair do seu emprego pra O buscar. que você precisa a mais dele? Em termos de auxílio, de apoio, de finança, o que você precisa? Hoje em dia é mais financeiro, porque eu larguei de mão a questão de cuidados. Perfeito. Eu entendi que ele não vai cuidar e que amor não se compra. Perfeito. Porque a gente consegue colocar multa em caso do pai não visitar a criança no dia correto. Você consegue pedir na justiça multa, o juiz pode aprovar ou não, mas a maioria das vezes eles aprovam. Só que aí, muitas vezes, o pai vai buscar pra não pagar multa. Vai cuidar bem da criança? Não. Então, pra mim, não vale a pena a multa. Mas você tá na luta na justiça pra conseguir aumento da pensão? Aumento da pensão. Eu me comprometo, assim que o meu Instagram voltar, se você autorizar, se o seu advogado autorizar, Claro. de eu fazer um vídeo pra falar, expor essa situação, porque essa situação ela tem que ser vista. Ela tem que ser. São casos assim, são situações que você contou, são momentos e dificuldades que você enfrentou, que eu quase chorei aqui, porque pra mim, cara, eu como homem, eu vejo você falando isso, eu penso, que tipo de criação que esse ser humano teve? Que tipo de homem que esse cara é? É isso, é a falta de controle. Se você, na fase que meus filhos estão agora, na adolescência, se você não impõe limite, ensina pro seu filho que tem consequências os erros dele, na fase adulta não vai ter. E ele não teve isso. Na adolescência não teve, e hoje em dia o pai e a mãe colhem os frutos, e não adianta você conversar com os pais dele. Eu tenho uma relação muito boa com as minhas ex-cunhadas, que são madrinhas dos meus filhos. Ele simplesmente parou de falar com as irmãs, porque as irmãs não aceitavam o que ele fazia. Você tá separada há quanto tempo? 6, 7 anos. Você não tem que falar mais com os pais dele. Você tem que botar a boca no trombone, eu vou te ajudar. Eu tô falando muito sério, real. Esse tipo de situação que você passou, cara, seu filho tem uma das doenças mais complicadas que existe, você tá batalhando nisso sozinha. Cara, é surreal, velho. Até hoje. É surreal. Essa sua história é um cala-boca pra quem ainda tem dúvida do que a gente vive. Sim. Tem gente que ainda tem dúvida de que se a mulher tá sendo beneficiada, se a mulher tá sendo. tá se fazendo de vítima em muitos casos. Cara, isso aqui eu tenho certeza que nunca nenhum homem passou pelo que você tá passando. Nenhuma mãe abandonou um filho com câncer na mão do homem e falou assim, ó, cuida. Nenhuma mãe deixou de pagar uma pensão, caso seja necessário pagar pensão, pro pai e simplesmente fugiu porque tem uma outra família. Ou deixou uma mãe com o pai na sarjeta, o filho na sarjeta, esperando abrir a porta da casa. Tudo isso que você relatou, eu tenho certeza, eu falo com propriedade, que nunca aconteceu do inverso. Nunca uma mulher passou, ou um homem passou pela situação que você passou. Porque, infelizmente, cara, os homens eles não caíram na real do papel deles na sociedade. Eles não entenderam o que é ser pai, o que é ser homem. Eu tenho certeza disso porque, por exemplo, quando meu filho fazia quimioterapia e até hoje, quando a gente vai no hospital do câncer, é sempre mulheres que estão. Ou mulheres com os maridos. Hoje em dia a gente vê. Graças a Deus tá abrindo um pouco mais. Você vê muitas vezes a mulher acompanhada do esposo. Mas você nunca vê um homem sozinho acompanhando o filho. E você sabe por quê? Porque o homem é frouxo, bunda mole e não aguenta o rojão de ver um filho doente e simplesmente pega as coisas e vai embora. Teve um cidadão aí, um político, sei lá que raio, que é aquele cara, um gordinho besta, que falou que hoje em dia com a tecnologia você consegue identificar se o filho ele vai nascer com problema e que ele era a favor de abortar esse tipo de bebê. Esse cidadão, ele merece o pior na vida dele.
O cara que fala um negócio desse, ele merece o pior. E esse cara, ele é abraçado por vários outros homens. Mas pra mulher, não tem como a mulher simplesmente pegar e falar, vamos abortar porque vai nascer com problema. Não, vai nascer especial. Não, porque tá dentro da barriga da mãe. A mãe já tem o carinho. E aí, muitas vezes, o homem vai abandonar porque a criança é especial, porque a criança nasceu com algum problema. É surreal, cara. Crianças atípicas são as que são mais abandonadas. Então, e é um absurdo. Autista, por exemplo. Ai, porque ele dá muito trabalho. Que tipo de homem é esse, cara? O pai não quer levar na terapia. Eu recebo muito relatos de mulheres que têm filhos atípicos. Muito. E aí, entra numa questão que eu vejo homem falando assim, porque as mulheres hoje elas não querem construir família, as mulheres hoje não pensam em casar. Como é que você vai querer casar, velho? Se eu tenho uma filha, minha filha fala assim, ó pai, eu não quero casar, porque eu tô assustada com a situação. Eu falo, filha, você tá certa, eu vou respeitar você. Eu não vou intimar que ela tenha filho, ou eu não vou achar que a culpa tá na mulher de não querer construir uma família. Como é que você vai construir uma família sendo que você corre o risco de ter seu filho abandonado, você ser abandonado porque seu filho tem um problema de saúde, ou porque o cara trocou você por uma outra mulher, ou de repente ser traído, cara. É bizarro, cara. Essa sociedade que a gente vive tá me assustando cada vez mais. E a gente precisa trabalhar em cima disso pra que isso não aconteça. Pra que vire, cara, uma pessoa que abandona da maneira como o pai do seu filho abandonou você e seus filhos, esse cara tem que ser preso, velho. Tem que ser criminalizado como abandono de total, incapaz. Cara, isso. Total. A gente tem a lei de abandono de incapaz, mas ela não engloba isso. Entendeu? Muitas vezes quem é pego na lei de abandono de incapaz é a mãe que deixa o filho em casa pra trabalhar. Não todas. Tem umas que merecem, né? A gente viu uma agora, não sei se você viu, que ela deixou o filho diabético em casa, sozinho, uma situação assim extrema, sujeira em casa. Foi presa por abandono de incapaz. Perfeito. Mas o homem que abandona o filho, igual o genitor dos meus filhos fez, de abandonar, de não querer saber, de não cuidar, de não pagar, ele deveria ser... Com certeza. Criminalizado por abandono de incapaz. Com certeza. Porque eu não fiz filho sozinho. Com certeza. Ele participou. Com Tem certeza. o DNA dele. Ele tem que ajudar. E, cara, e assim, da versão pra vagabundo também, eu percebo que tem muita gente que fala, temos que ouvir o outro lado da situação. Tem casos que você não tem que ouvir porra nenhuma do outro lado da situação. Tem o caso aí que tá sendo divulgado aí, se vocês pararem pra ver, o caso do tal do Cartoloco aí. Que por sinal era meu amigo, tá? Era meu amigo, já peguei balada com ele e tal. O cara simplesmente tem uma imagem dele tacando fogo no ouvido da menina. E ele fez um videozinho aí, mequetrefe, falando que tinha que ouvir a versão dele. Que pô de versão que você quer ouvir, meu parceiro? E não que pede raio de versão? Desculpa, É né? loucura, não fala, cara. Desculpa, eu errei. Não, ele quer se justificar do injustificável. E dependendo da situação, não tem como justificar. Por que você abandonou o seu filho com câncer e pegou o auxílio pandemia pra você, ao invés de dar pra sua ex-mulher que tava cuidando do filho? Não tem justificativa. Esse tipo de cara tem que ser tratado na base do choque. Não dá pra você dar ouvido pro cara desse. Não dá. Mas aí você tá tirando o direito do cara se expressar. Velho, olha o caso que é. Não é um caso qualquer. É um caso bizarro. É um caso assustador que precisa ser alterado. As coisas precisam evoluir. Hoje em dia tem algum político que trabalha em cima de uma causa como essa? Vocês estão meio largadas. Meio largadas, né? Totalmente largada. Entendi. É o que eu falo pra você. Eu acho que o primeiro ponto seria criminalizar esse abandono de não visitar sem justificativa, óbvio. Às vezes vai acontecer, imprevistos acontece com todo mundo. Mas o cara tem 2 anos de imprevistos, nunca aparece na vida pro filho, né? Ou o pai que não paga pensão deveria ser criminalizado, ele deveria ser abandono de incapaz. A pena deveria ser muito maior do que 90 dias na cadeia e saiu, entendeu? Ele tem que ser responsabilizado, porque a mulher, ela não tem opção. A gente não tem opção. Se o nosso filho está precisando, a gente faz bico, a gente vende bolo de pote, a gente vai na rua, a gente dá um jeito. Por que ele não dá um jeito? Porque não quer abrir mão do conforto do carro importado que ele deve ter, dos luxos dele. Carro, mais de 100 mil reais então, o carro dele. É um grande absurdo, é isso, é uma loucura, cara. é um negócio assustador. Só pra vocês entenderem, pra quem chegou agora, tá entendendo um pouco do que tá acontecendo. A Aline, ela tem um filho, na verdade 2 filhos. Ela foi casada com um homem que simplesmente abandonou o filho quando o filho tava se tratando com câncer, pegou o auxílio pandemia pra ele, sendo que o auxílio tinha que ir pro filho que tava enfermo. Enfim, uma série de absurdos, uma série de situações que, cara, eu como homem, eu sinto nojo de saber que um cara desse, ele faz parte do mesmo gênero que o meu, que se intitula pai. Eu tenho muita dificuldade de não ser pai até hoje, porque eu fico triste de saber que eu não tive a oportunidade ainda, e eu vejo caras que tiveram a oportunidade 2 vezes de ter a maior bênção de Deus, que é um filho, e jogar fora, e não saber cuidar do seu filho. Você não precisa ficar com a pessoa que você não tem mais sentimento, tá tudo
tudo bem. Agora é o filho, cara. Separação, ela tem que ser entendida pelo casal de que não é uma briga de ego. Cara, tem que ser uma união, mesmo que seja uma união distante, mas uma união em prol de quem? Dos filhos. Quem sofre com isso são os filhos, cara. A pessoa não paga pensão, a pessoa fugir. Cara, e as leis precisam ser melhoradas. Sim, o homem não entende que ele separou da mulher, não dos filhos. Exatamente. Né? Exatamente, cara. E aí, vamos supor que simplesmente a Aline deixe que os filhos... Não quer mais que os filhos vejam o pai entra com alienação parental. Ou seja, a sociedade, não adianta você falar que não, ela é machista, ela é patriarcal, e a mulher ainda precisa de ajuda, independentemente de lei contra o feminicídio, de misoginia que tá pra ser aprovada. E tudo isso que acontece hoje e que a gente vai vendo se repetir, acontece por conta da propagação dessas informações ou desinformações. Desinformações. Exato. Porque, cara, a propagação tá aí. As pessoas falam abertamente. As pessoas hoje, os homens hoje, por sua maioria, ou não por sua maioria não, pela minoria, mas uma minoria barulhenta, cara, odeia a mulher pelo simples fato dela ser mulher. Sim. Isso me assusta muito, cara. Sim, eu sempre fico falando, falei, gente, esses homens precisam de outro homem, eles não precisam de mulher, porque não é possível, Eu vou te falar, o gay é da hora, velho, esses caras precisam de couro, velho. Eu tô falando sério, você não tá entendendo, cara. Tá faltando homem de verdade, que é um exemplo, cara, de que a mulher é prejudicada na sociedade. Vai numa cadeia feminina, vê quantos caras vão visitar a esposa. Não vão. Agora vai numa cadeia masculina. É a mesma coisa no hospital do câncer, Então, que cuida câncer de mama. Não tem quase marido lá cuidando. Aí você pega declarações da internet de pais se fazendo de vítima, de tristes. Olha, eu não tenho psicológico pra lidar com o meu casamento porque minha esposa tá doente, ou porque eu tenho um filho que tá doente, eu não sei lidar com isso, eu preciso focar no meu trabalho. Meu parceiro, você precisa de couro, velho. Não tem outra justificativa. Hoje eu vou encerrar o programa falando, você é frouxo, você precisa de couro. É isso. Que participação legal, que programa bacana. Obrigada, A gente poderia passar horas e horas aqui falando sobre essa questão da mãe solo. Gostei muito do que você trouxe, gostei muito do seu conteúdo. E eu tô te falando muito sério. Quando meu Instagram voltar, eu faço questão de a gente conversar. E se sua advogada falar que pode, sim, com total tranquilidade, sem nada de ofensa e ataque para não te prejudicar. Sim. Mas eu acho que é importante a gente expor essa sua situação. Porque não é qualquer situação. Eu achava que você contava relatos de mãe solo como existem outras mulheres que contam. Mas o seu caso é muito especial e é muito grave tudo que você passa. Então, parabéns pela mãe que você é, parabéns pela força que você tem, parabéns pela energia que você tira, só Deus sabe da onde. Na verdade, eu sei de onde que é, do coração e do amor que você tem pelos seus filhos. E continue nessa batalha, porque Deus vai te honrar, você não tem dúvida disso. Muito obrigada, Guipa. Eu acho que essa visibilidade, ela é necessária para todas as mulheres. Eu não sou a única a passar por isso, né? Mas, infelizmente, é um pouco mais peculiar o meu caso por causa do meu filho e por causa dessa demora muito grande da justiça. Então, a gente está falando de uma revisão de pensão que começou em dezembro de 2025. A gente está em julho de 2026 e não tem nem uma vista de aumento, né? E a gente tem que... conto com você para nessa parte de... se entender agora na justiça que o padrão de vida do pai, ele tem sim que influenciar no valor da pensão. Já é dito que influencia, mas na prática, eu quero ver isso na prática. Porque na prática, a maioria das mulheres não conseguem isso. E eu não entendo por que dessa demora. Cara, as pessoas que estão lá dentro ganham bem, trabalham pouco. Desculpa, trabalham pouco. Cara, assim, a justiça é favorável a quem trabalha lá. A justiça é uma justiça falha. As leis são falhas. E, cara, e demora muito, sabe? Você fica assim, olhando o relógio, passa um mês, passa 2 meses, 3 meses. E ainda mesmo colocando com tutela de emergência. Então, assim, de verdade, cara, as leis precisam ser alteradas pra ontem. As pessoas que estão lá respondendo pela justiça, elas têm que estar lá não só pelo dinheiro, mas também pelo amor ao próximo. A pessoa que escolhe um cargo como o cargo de advogado, como o cargo de juiz, desembargador, ele tem que amar o próximo em primeiro lugar, não o dinheiro. E muita gente ama o dinheiro. Esse é o grande problema de tudo isso que a gente vive. Mas parabéns pela sua história, boa sorte. E eu tô te falando sério, nós vamos conseguir reverter essa situação, porque esse cara aí não pode passar desse jeito, não. E manda um beijo pros seus filhos. Pode deixar. Tamo junto. Sim. Gente, estamos encerrando mais um episódio aqui do Fala Guipa. Hoje recebendo uma presença fantástica aqui. Ele bateu um papo com a gente. Foi muito legal. Se você gostou, compartilha muito. A história dela precisa ser ouvida, como todas as histórias que a gente passa aqui dentro do nosso podcast. Fala Guipa, a gente fala com pessoas que precisam ser ouvidas. Você que precisa ser ouvida vai falar aqui com a gente. Tamo junto. Valeu.